pessoal, Rodrigo Oliveira aqui com vocês e hoje eu vou falar sobre como eu fiz para passar no concurso da PRF em 2021 e como eu faria para me preparar para o próximo. Eu percebi esses dias que eu ainda não parei para contar mais ou menos como foi essa minha trajetória. Eu sei que vocês gostam disso, então eu vou falar para vocês mais ou menos como é que foi a trajetória, né? Como é que eu fiz para estudar, o que foi que eu fiz quando eu comecei. Então, eu vou falar rapidinho sobre isso nesse vídeo. Vou fazer também um convite no final para um evento que nós vamos fazer no dia 5 de agosto, mas principalmente falar sobre como é que foi essa trajetória. É engraçado porque o concurso da PRF foi o primeiro concurso que eu estudei na vida. E aí, eu sou muito orgulhoso de dizer isso, que na primeira vez que eu parei para estudar, eu recebi logo minha primeira aprovação. Assim, eu fiz outros concursos, fui reprovado em alguns, mas quando eu disse assim, agora eu vou estudar, aí mudou, né? Eu estudei direitinho, bonitinho, quando chegou lá na frente eu consegui minha aprovação. Mas, pessoal, antes disso eu gostaria até de pedir para vocês o seguinte, se inscreve no canal e deixa o like para ajudar aqui a gente em nossa página, cada vez crescer e trazer conteúdo de cada vez mais qualidade para vocês. Mas vamos lá. Como é que eu fui aprovado? Foi engraçado porque em 2015, eu tinha entrado no exército, eu tinha 18 anos, e eu não sabia nada mesmo. Eu não sabia nem o que era a Constituição, para vocês terem noção. Eu já tinha 18 anos, né? Nunca tinha ouvido falar da Constituição, que é curioso. Mas aí eu fui trabalhar em uma determinada sessão em que tinha 3 camaradas lá que estudavam para outros concursos. E aí eu ficava olhando assim, poxa, eles eram 2 sargentos e um tenente, salários ali de 4, 5, 7 mil reais. E eu ficava assim, caramba, na minha cabeça eles eram ricos. Pô, como é que esses caras já são ricos e ainda estão estudando e eu tô aqui sem fazer nada? Aí eu decidi, comecei a estudar, estudei primeiro para o TJ de Pernambuco. Só que, estudando para o TJ, para técnico, eu fui aprovado na UFBA, na Faculdade Federal. Tinha tentado o Enem várias vezes, não tinha passado, e de repente passei e tudo mais, então eu fiz assim, ó, passei, tudo bem, vou agora fazer a faculdade. Vou parar aqui de estudar para concurso. Então fui para a faculdade e parei completamente. Só que teve uma coisa importantíssima que aconteceu lá atrás, que foi quando eu aprendi a estudar. E isso eu digo para vocês com toda a certeza do mundo. Quando eu falei, vou aprender a estudar, foi aquilo ali que mudou bastante a minha trajetória. Porque eu separei uma semana antes de começar de fato, comprei material, etc., mas ainda não sabia como organizar, o que estudar, quando estudar. Então, eu passei uma semana pesquisando na internet como é que as pessoas que foram aprovadas estudavam. Tem aqueles relatos dos aprovados, né, de outros cursos por aí. Então, eu comecei a ler tudo aquilo para ver como é que eles faziam. E, além disso, eu sempre ficava conversando com meus colegas lá, aqueles 3 que eu falei a vocês, como é que eles fizeram e como é que eles faziam para estudar, como é que eles organizavam a revisão deles. Então, eu passei praticamente uma semana fazendo aquilo. E, apesar de não ter usado muito o conteúdo que eu aprendi lá atrás, né, porque eu não estudei de fato, estudei pouco, acabei indo para a faculdade, fui fazer o curso de sargento no Exército também, aí eu acabei não usando, mas aquele conhecimento ficou retido, entende? Então, com uma semana eu aprendi e usei aquilo em toda a minha vida. Hoje, tanto é que a sensação que eu tenho é que qualquer assunto que eu quiser aprender, eu tenho condições de aprender. Simplesmente porque eu aprendi a organizar meu tempo, priorizar o que, me observar enquanto estudo, e isso foi essencial para aprender. Mas aí tudo bem. Acabou o curso de sargento, acabou a faculdade, peguei meu diploma, deu aquela crise existencial, peguei, fiquei olhando para ele ficou olhando para mim, a gente se encarando. Eu fiquei revoltado, joguei ele longe, porque o que eu pensei? Como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro com esse pedaço de papel? Aí eu pensei, caramba, ferrou. Não sei o que eu vou fazer da vida. Poxa, eu sei estudar. Eu também sou bom de carcaça. Tava no exército, corria, facção, não sei o quê. Vou virar polícia. Aí, tudo bem, decidi que ia estudar para ser policial. E aí, na minha cabeça, a PRF era o maior concurso que tinha no Brasil, maior salário, fora a PF, né? Maior salário, muita honra por onde você vai, muito prestígio. Eu falei, cara,
vou estudar logo para PRF. Porque se for para sonhar, que eu sonho logo lá em cima. Porque se eu errar, pelo menos eu vou acabar passando em algum outro concurso de todo jeito, porque eu estava estudando mais difícil. Então foi aí que eu decidi estudar para PRF. Aí na época tinha até o ex-presidente que falou assim, né, não, agora a gente vai fazer, como é que é? Um concurso por ano. Todo ano a gente vai ter nomeação, como acontece no Exército. Aí eu falei assim, pô, tô com a faca e o queijo na mão, decidi. E o cara ainda falou isso, vou começar. Aí quando eu terminei a faculdade, eu fui estudar para a PRF. Aí eu passei 1 ano e 2 meses estudando. Eu comecei a estudar no dia 30 de março de 2020. A prova da PRF foi em maio de 2021. Eu tive literalmente 1 ano e 2 meses aproximadamente para estudar. E aí foi bastante interessante, porque como foi que eu fiz? Eu passei todos os dias fazendo chuva, fazendo sol, feliz ou triste, doente ou são, não interessava. Todos os dias eu estudava pelo menos 3 horas e 20 minutos. E era curioso, porque nessa época muita coisa aconteceu em minha vida, né? Problemas na família, problemas seríssimos, que, assim, coisa de pai, mãe, assim, teve problemas muito sérios. A pandemia aconteceu, aí aquela inflação subindo pra caramba. Eu fui trocado de quartel, assim, né, temporariamente, porque como era temporário, não podia ser transferido. Só que eu pude trabalhar em outra unidade durante 1 ano e meio. Então aí tinha uma rotina nova, uma adaptação, novos chefes, conhecer. Então estava num período muito conturbado, mas independentemente do que estava acontecendo, tinha que trabalhar 8 horas por dia por causa das atividades, né? Então, independentemente de qualquer coisa, eu fazia minhas 3 horas e 20. Eu até perdi minha avó e meu primo nesse período, eram familiares próximos. Mas o acordo que eu tinha comigo era todos os dias eu vou fazer 3 horas e 20 de estudo. E dentro dessas 3 horas e 20, tinha uma coisa que eu considero essencial, que são as revisões. Então eu também revisava todos os dias. Eu fazia daquele tipo de revisão 24, considerando a curva do esquecimento, então eu estudava hoje, aí eu revisava 24 horas, depois, né? 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias e daí de 30 em 30 dias. Então eu criei um sistema ali, né? Sistematizei a forma de revisar. Hoje eu não faria isso, porque eu percebi que eu perdi muito tempo. Mas eu sistematizei de uma forma que eu sabia exatamente o que eu estudei, quando eu estudei e quantas horas eu estudei. Então, quando eu ia revisar, ficava muito mais fácil, porque já estava tudo sistematizado ali. Então, foi muito interessante, porque, poxa, funcionou. E eu não tinha, assim, na minha família não tem ninguém concursado, não tem ninguém, assim, que fez faculdade. Só minha prima, ela tem um nível superior, e eu fui o segundo da família que tive um nível superior. Então não tinha nenhum case de sucesso. Tudo que eu peguei ali, eu olhei na internet, olhei os colegas no quartel na época, eu fiz assim, pronto, agora eu vou fazer, não interessa, vou mudar de vida. Aí foi como eu fiz. Aí quando eu cheguei na hora da prova, foi engraçado, porque eu tava nervosão, eu sabia que eu tava preparado, eu tava muito afiado. Aí eu fui fazendo a prova, era Sebrasp, fui fazendo, e aí eu lembro que tinha um bocado de questão que eu tava na dúvida, eu já sabia, pô, não posso chutar. Aí aconteceu uma coisa engraçada. Eu fiz toda a prova, quando eu terminei a prova, eu fiz assim, caramba, tem muita questão que eu ainda não tenho certeza. Detalhe, eu vou dar um spoiler logo do final. Se eu não tivesse chutado, eu teria passado entre as primeiras turmas. Só que aí eu, muito garoto na época, olhei para a prova e fiz assim, poxa, não vou deixar muitas questões em branco. Aí chutei algumas questões. Aí eu acho que eu perdi, eu não lembro bem quantos, mas foi uns 10 pontos. Isso me tirou da primeira turma. A sorte foi que eu fiz uma boa redação, aí minha nota subiu de novo, e eu fui chamado em janeiro desse ano. Nós estamos em 2025, fui chamado agora em janeiro de 2025 para a PRF. Graças a Deus, eu já falo para vocês, continuem estudando depois que vocês passarem na primeira objetiva de vocês. Porque a nomeação ela pode demorar, como aconteceu no caso da PRF. A minha sorte é que hoje eu sou policial legislativo do Senado, então fui aprovado também e chamado antes da PRF nos concursos da Civil da Bahia, da Civil do Ceará. Então eu já estava trabalhando, já estou trabalhando hoje, né? Mas na época que a PRF me chamou, eu já estava trabalhando. Mas aí, pessoal, para esse concurso eu faria de uma forma parecida. Porque lá atrás eu usei uma combinação de ciclo de estudos com questões, com revisão. Então eu ia continuar fazendo dessa forma, mas eu ia diminuir um pouco a quantidade de revisões que eu fiz, por uma única razão. Porque à medida em que você vai progredindo no conteúdo didático,
você vai fazendo revisões automaticamente, porque um conhecimento ele depende de outro. E aí, quando você tem essa necessidade de puxar da memória, você acaba fazendo a revisão da mesma forma. E aí eu veria todo o edital de uma vez, de todas as matérias, eu não intercalaria. Isso é outra coisa que eu fiz, eu não intercalava matérias. Eu estudava todas as matérias de vez e dividia o tempo que eu tinha livre para estudar. Se eu tinha 3 horas e 20 livres, e eu tinha 14 matérias para estudar por semana, eu todos os dias estudava pelo menos 2 matérias, entenderam? E aí eu fiz isso. Então eu faria isso dessa vez também, mas eu diminuiria um pouco a carga das revisões, porque você perde muito tempo revisando. E a ideia é você ver todo o conteúdo, ficar mais ou menos, pelo menos mais ou menos em tudo, e progredir no assunto. Depois que você visse todo o edital, depois que eu visse todo o edital, aí eu começaria a olhar quais são os pontos de maior dificuldade que eu tive, e aí eu atacaria eles. O que eu já dominasse, eu continuaria fazendo bastante questão, revisaria uma vez ou outra, não sei, uma vez a cada um mês, uma vez a cada 2, 3 meses, todo o conteúdo a cada 4 meses, alguma coisa assim. Eu faria uma revisão bem feita do todo o conteúdo e estudaria todo aquele conteúdo que eu tenho muito mais dificuldade. Então, isso eu acho que facilitaria bem mais, porque tinha dias, assim, que minha planilha de revisões tinha mais de 30 revisões para fazer um dia. Não dá para fazer isso. Então, eu acabava pulando bastante. Então, o tempo perdido, eu digo perdido assim, mas vocês me entendem, né? Eu considero que tudo é um investimento. Mas o tempo que eu gastava usando nas revisões era muito alto. E eu queria progredir no assunto. Mas, de todo modo, deu certo. Eu aprendi. Dominei o assunto e funcionou. E hoje eu estou aqui concursado, graças a Deus, consegui mudar de vida. Mas o que eu faria seria isso: intercalar revisões com estudo, com questões durante todo o tempo de estudo. E o legal é que, para esse concurso da PRF, você começando hoje, nós estamos no dia 29 de julho, ainda dá tempo de você se preparar para o próximo, por uma única razão. A PRF hoje está com quase todos os cargos preenchidos. Se tiver 100 vagas, é muito. Nós tivemos uma nomeação agora recente da terceira turma. Acho que nomeou cerca de 500 pessoas. Então, não tem mais cargo vago. Só que aí tem um estudo do TCU, tem a PEC de Segurança Pública que está transitando neste momento, que provavelmente vai resultar em um aumento de cargos para a PRF também. Então, nós temos todas essas problemáticas que nos indicam que o próximo concurso vai acontecer dentro de mais ou menos 1 a 2 anos. Se isso acontecer e você começar hoje a estudar, dá tempo, por uma razão. Se você estuda 3 horas por dia, em um ano você vai ter estudado 999 horas, 1.000 horas, né? Deixa eu fazer exatamente a conta. São 366 vezes 3. Você vai ter estudado 1.098 horas. Se tiver passado um ano e você conseguir estudar todos os dias 3 horas. E, pessoal, não precisa estudar 3 horas seguidas, né? Você pode estudar 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, 1 hora de noite, 1 hora passa rápido. Se você abrir seu celular, com certeza você passou pelo menos 1 hora rolando a tela no Instagram, que você, assim, é um momento de lazer rápido, não é para você se sentir culpado com isso, mas em vez de ter passado esse tempo, assim, é um momento do esforço da vida, então poderia ter passado estudando. Mas com 1.098 horas, se você conseguir fazer essas 3 horas diárias, você vai conseguir ver todo o conteúdo até o dia da prova. E aí é interessante porque eu sempre digo para todo mundo que pergunta: Oliveira, quantas horas eu estudo por dia? Quantas horas eu preciso para passar em um concurso de alto nível? E eu sempre falo, pessoal, aproximadamente 1.000 horas, que é aproximadamente um ano de estudo. Então, começando hoje da forma correta, eu não digo assim, porque tem um método A, porque tem Pomodoro, não sei o quê. Cada pessoa se adapta à forma de estudar. Tem gente que gosta de PDF, tem gente que gosta de videoaula, e por aí vai. Não é disso que eu estou falando. É de você organizar bem o seu tempo. De você organizar bem o que você vai gastar com revisão e o que você vai gastar com estudo. Quando você vai fazer questão, quando você vai fazer simulado, como você vai usar o simulado para revisar. É desse tipo de coisa. Porque a absorção de conhecimento é individual de cada um. Então, eu diria para vocês o seguinte: comece a estudar. Procure a forma que você tem e você sente que está absorvendo o assunto e divida bem o seu tempo. Ponto. A receita é simples. Você precisa de 2 ingredientes, que eu sempre digo. Você precisa de uma cadeira e de uma bunda, para você sentar todos os dias naquela cadeira e estudar até o tempo passar. Então, eu estudaria dessa forma. Questões, estudo mais questão, estudo mais revisão, com um pouco menos de revisão, para poder avançar no conteúdo de uma forma mais rápida. Tá bom? E, pessoal,
ficamos por aqui nesse vídeo. Eu quero agradecer a vocês pela participação, por assistir até aqui. Peço mais uma vez para curtir e se inscrever no canal, que ajuda bastante a gente aqui na página, para a gente continuar produzindo conteúdo e trazer cada vez mais qualidade aqui e entregar cada vez mais conteúdo com essa qualidade que a gente tem trazido para vocês. E aí eu deixo lembrando aqui, né, um convite para o dia 5 de agosto. Nós vamos falar exatamente sobre o lançamento da segunda turma da PRF. Nós tivemos o lançamento da primeira turma, fechamos, e agora estamos abrindo a segunda, que vai começar do zero. E aí a gente vai passar também, além dessas técnicas, a forma como eu estudei, a forma que o Gustavo e que o Eliseu estudaram também, para facilitar a vida de vocês nesse conteúdo, nesse processo, né? Porque, assim, apesar de ser individual, você não precisaria passar uma semana estudando como eu fiz, sabe, sem saber se estava certo. Você já vai pegar ali pessoas que passaram por aquele caminho e vão passar para vocês em ali algumas horas como eles fizeram e vão facilitar ali o caminho de vocês. Né? Não precisa ser tão solitário quanto já é o estudo. Então, no dia 5 de agosto, eu deixo para vocês o convite, que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo. E aí vai ser às 20 horas, né? Daí você vem, assiste, olha ali o que é interessante para você ou não, e aí adapta a sua vida, e aí a sua aprovação vem aí dentro de 1, 2 anos você vai se tornar policial rodoviário federal. Beleza? Pessoal, agradeço a vocês mais uma vez pela participação, pela audiência e excelentes estudos. Valeu, galera. Um abraço.